Atenção, vai ser manchete nos jornais do país nesta quinta-feira. Por unanimidade, Tribunal Regional Federal rejeita último recurso de Lula no caso do triplex do Guarujá. Ainda sem avaliar HC, habeas corpus de Maluf, Supremo suspende julgamento até esta quinta-feira. Minha candidatura será decidida em Minas Gerais, diz o senador Aécio Neves. Secretário de Transportes de São Paulo, presidente do metrô e mais 7 viram réus. Zé Dirceu pede para ficar em liberdade. Destaques da imprensa, você conferindo. Bem, uma data que não pode passar em branco. 18 de abril, dia do Espiritismo. Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Ele que nasceu na França em 1804 e faleceu em 1869, aos 64 anos de idade. Você sabia? O Brasil é o país com o maior número de espíritas do mundo. Mais de 15 milhões de brasileiros são espíritas. Por isso, nessa data, 18 de abril, é preciso levar informação sobre a doutrina espírita à população. Então o Espiritismo é uma religião 100% cristã. Seguimos os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo e seguindo a codificação, ou seja, os livros que foram codificados por Allan Kardec, os ensinamentos que vieram do plano superior para nós. Mas não que Allan Kardec tenha escrito de cunho próprio essas informações. Ele pegou os ensinamentos dos espíritos superiores e codificou em sua doutrina. E como somos uma religião 100% cristã, nada melhor do que seguir com muita fidelidade o maior mandamento segundo Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Com certeza não é só dizer que ama a Deus, mas sim viver amando todas as suas criações, todos os animais, todos os humanos, todas as criações materiais de Deus, vivendo, valorizando todas as oportunidades que Deus nos deu. E o segundo mandamento que Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a ti mesmo. E essa é a máxima da caridade. O Espiritismo pensa sempre no próximo, independente da religião, crença, situação social. Nós devemos ver a todos por igualdade e todos os seres humanos que precisam devem ser auxiliados. Então nós trabalhamos sempre para desenvolver a humildade, a paciência, o perdão, a indulgência e outros exemplos que Jesus nos deixou. Nós, espíritas, visamos sempre sufocar as nossas más inclinações, como o orgulho e o egoísmo. E o Espiritismo também nos explica esses fenômenos sobrenaturais pelo mundo espiritual. Então nós estudamos a reencarnação, que é o processo de diversas existências no mesmo espírito. Nós estudamos as curas físicas promovidas pela mediunidade, pelos bons espíritos, utilizando-se do método da alteração celular. Temos também a desobsessão, auxiliando esses espíritos perdidos que precisam de ajuda. Temos também a psicografia, que foi muito utilizada pelo médium Chico Xavier, que serve para tranquilizar as pessoas que perdem nessa existência os seus entes queridos. Um fato importante sobre o Espiritismo é que nem o centro espírita e nem o espírita deve nunca cobrar nada de nenhuma pessoa para atendimento, para palestra, ou seja, na verdade, em nenhuma hipótese, porque nós sempre seguimos o que Jesus nos ensinou: dai de graça o que recebestes de graça. Então, nos centros espíritas não existe dízimo, não existe mensalidade. Quem quiser contribuir com alguma doação anônima, porque o centro espírita precisa pagar contas, faça essa contribuição, mas nunca pode ser cobrado, em hipótese nenhuma. Ninguém pode viver do Espiritismo, isso não existe no Espiritismo. Dia do Espiritismo e também dia do Livro Espírita, tá aí uma data tão importante. Parabéns aos espíritas, inclusive aqui de Marília, que tem um trabalho social belíssimo e que realmente merece ser destacado.
Uma data que não pode passar em branco, atenção, cuidado, hein? 30 de abril é o prazo final para o envio da declaração do imposto de renda. E a maioria dos 29 milhões, a maioria ainda não entregou a declaração. Vamos até Brasília. A Receita volta a lembrar os contribuintes para não caírem na malha fina. O Wilson sempre entrega a declaração do imposto de renda no início do prazo, mas neste ano vai ser diferente. Além do seu documento, ele vai ajudar a esposa, a sogra e a sobrinha a preencherem a declaração e está com algumas dúvidas sobre como preencher bens recebidos de herança e também tem dúvidas sobre como fica a declaração com a nova lei trabalhista. Para não cair na malha fina, procurou ajuda. Mas da minha sogra e da minha sobrinha, eu até mando antes, que é simples, era simples, eu mandava, mas agora complicou. Assim como Wilson, muitos contribuintes ainda não entregaram a declaração. O prazo vai até 30 de abril, mas deixar para a última hora não é uma boa opção. É importante que o contribuinte, nesse momento, já tome conhecimento do programa, verifique a documentação, tente tirar suas dúvidas, de fato começar a declaração, porque as dúvidas só aparecem a hora que ele começa a preencher a declaração. Inclusive, tem que encontrar documentos que estiverem faltando e quem deixa isso para a última hora, às vezes não consegue achar documentos ou tirar suas dúvidas e aí fica sujeito às penalidades. E fique atento, neste ano o documento traz algumas novidades, como a obrigatoriedade de informar o CPF de dependentes com 8 anos ou mais e novos campos para informações relacionadas a imóveis, como endereço, número de matrícula, IPTU e data de compra. Também será preciso informar o número do Renavan de veículos. Além disso, a partir deste ano será possível utilizar dispositivos móveis como tablets e smartphones para retificar as declarações do imposto de renda. Uma alternativa para quem tem dúvidas sobre como preencher a declaração do imposto de renda é procurar um dos núcleos de apoio contábil e fiscal. Esses espaços são uma parceria da Receita Federal com as universidades para atender a população. Este aqui fica no Distrito Federal. Após tirar suas dúvidas, Wilson está pronto para enviar a declaração. Agora, tirando minha dúvida, já posso fazer minha declaração e agora enviar e ter certeza que não vou cair na malha. A Receita Federal lançou campanha publicitária em diversas plataformas para lembrar que o preenchimento da declaração é simples e pode ser feito pelo computador, tablet ou celular. Pode até começar a declaração em um equipamento e terminar em outro, o que for mais prático e fácil. E aqui em Marília, sobre a entrega da declaração do imposto de renda, ouvimos Ruberley Rocha Machado. Ele é o delegado do Conselho Estadual de Contabilidade e deu dicas sobre a declaração. Boa noite, do Conselho Regional de Contabilidade, obrigado pelo convite. Bem, mais uma vez frisando para não ficar nenhuma dúvida, quem tem que declarar o imposto de renda? Olha, cada pessoa física deve olhar para o ano calendário de 2017 e observar se ele teve rendimentos do trabalho, rendimentos de aluguéis, que nós chamamos de rendimentos tributados, cujo valor seja superior a R$ 28.559,70, é a primeira grande regra. Abaixo disso, em tese, não precisaria. Vamos para a segunda regra: recebeu rendimentos isentos, que são caderneta de poupança. Um cuidado muito grande com as doações, que as doações para quem recebe é um rendimento isento, com as distribuições de lucro para aquela pessoa que é empresária. Essas distribuições de lucro também são isentas. Então, cuja soma seja superior a 40 mil, mesmo que ele não tenha na primeira situação ganhado superior a 28.559, mas por ele ter ganho 40 mil ou mais, estará obrigado a fazer a declaração. Essas são as duas principais condições. Aí nós temos ainda, se ele
negociou ações na Bolsa de Valores e apurou o ganho de capital durante o ano, ele está obrigado a declarar. E um item muito importante que é a propriedade. Se ele tem um patrimônio igual ou superior a 300 mil, também leva a obrigatoriedade de declaração. Rendimentos da atividade rural acima de 142 mil e também se ele estava no exterior e assumiu a condição de residente no Brasil. E se ele foi para o exterior e está dentro dos 12 meses, não fez a declaração de saída definitiva, também precisa fazer a declaração. Bem, mais uma vez a tabela não foi corrigida. Não, a tabela do imposto de renda ela vem há alguns anos sem alteração e isso leva o quê? Que uma base maior de contribuintes paguem o imposto de renda e também tenha a obrigatoriedade de apresentar a declaração. E um fato novo esse ano é a exigência de CPF para os dependentes, no caso filhos e filhas, com idade igual ou superior a 8 anos de idade. Ou seja, com a tecnologia, a Receita Federal está mais eficiente na fiscalização. Sonegação praticamente impossível, não, Ruberley? Olha, Zé, o que a gente vem falando a longa data, a Receita Federal ela se preparou, ela tem controles, ela recebe informações de diversas fontes. Por exemplo, aluguéis das imobiliárias, essas informam para a Receita. Tá aí, realmente não adianta tentar sonegar, driblar a Receita Federal, porque com a tecnologia de hoje não dá e muita gente que tenta cai na malha fina. E atenção, você está com o nome negativado no SCPC, Serasa, cartão de crédito, bancos, dívidas com hipoteca de imóveis, dívida com alienação do seu veículo? Não se desespere. A recuperadora Líder limpa o seu nome já na primeira parcela. Informe-se, ligue para um agente da Líder. 0800 6065 072. 0800 6065 072 e a Líder realmente vai limpar o seu nome. Bem, o Brasil é uma potência do agronegócio e com a exportação de frango não é diferente. Mas lá fora, países estão querendo boicotar essa exportação. Vamos voltar a Brasília. A União Europeia deve divulgar uma lista de empresas brasileiras que serão descredenciadas e, assim, proibidas de vender carnes de frango para os países do grupo. Para o ministro da Agricultura, se confirmada, a medida se caracterizaria como embargo comercial e não sanitário. Uma guerra comercial, porque se você tem um tipo de salmonela que paga 1.024 euros para entrar na comunidade europeia e a partir daí ela pode ser consumida, não me parece que estamos discutindo questões de sanidade e sim questões de volumes de carga e proteção de mercado interno dele. No último ano, a Polícia Federal deflagrou operações para investigar empresas acusadas de vender carne adulterada e de fraudar resultados laboratoriais que davam respaldo à certificação de estabelecimentos. Em resposta, o governo brasileiro reforçou a fiscalização e os mecanismos de controle, mas alguns mercados internacionais se fecharam ou passaram a fazer mais exigências sobre a qualidade da carne produzida aqui. Além das medidas de controle da produção brasileira, o ministro da Agricultura tem viajado para os principais mercados internacionais para explicar as ações tomadas pelo Brasil. Foi assim também com a União Europeia. Estamos na fase final de abertura de venda de carnes bovinas para Indonésia, praticamente aberto o mercado. Estamos com o mercado também finalizando essa semana que vem carnes suínas para a Coreia do Sul e aí especificamente Santa Catarina. E também a tão esperada missão chinesa para aumentar o número de plantas que pode exportar suínos, bovinos e aves para a China foi marcada ontem para começo de maio. Estamos aí na reta final da reabertura da Rússia também, o que vai trazer aí um alento a esses setores que estão tão deprimidos hoje.
produtores têm que primar por essa qualidade para não perder mercado e o governo tem realmente que fiscalizar. Bem, para fechar o jornalismo, atenção, muita gente ligando, pedindo mais informações sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe que começa na próxima segunda-feira. Quem tem direito à vacina? Então, crianças entre 6 meses e 5 anos, maiores de 60 anos, trabalhadores de saúde, professores, pessoas privadas de liberdade, detentos então, com necessidades especiais, gestantes, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias e indígenas poderão ir a um dos postos para receber a vacina contra a gripe de graça. Aqui em Marília, a preocupação aumentou ainda mais depois que um homem de 83 anos foi vítima do novo tipo que está preocupando o mundo e o Brasil também. H3N2, realmente preocupante, levando-se em conta que temos mais 8 casos suspeitos aguardando resultado de exame. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. E Menin Engenharia.